E aí, beleza? Eu sou o Lucas e hoje a gente vai falar um pouco sobre ponteiros. É interessante prestar bastante atenção nessa parte da programação, pois muitos dos programadores que estão começando agora têm um pouco de dificuldade para entender como os ponteiros funcionam. Mas a gente vai tirar essa dificuldade agora. Bora lá? Bom, pensando em variáveis, em todos os programas que você desenvolveu até agora na disciplina de algoritmos, você utilizou variáveis do tipo int, float, double, char, todas elas para armazenar dados do tipo inteiro, números, caracteres e etc. E o que vai ser o ponteiro? O ponteiro é um tipo especial de variável que armazena endereços de memória de alguma coisa. Ou seja, ao invés de nós guardarmos esses dados utilizando variáveis, nós vamos guardar endereços de memória no ponteiro. Sabendo que os ponteiros guardam endereços de memória, então, por exemplo, imagine que temos uma variável a e ela é um ponteiro. Temos aqui a que está nesse endereço de memória. Todas as variáveis, elas são guardadas em pedaços da memória. A é um ponteiro. E esse A, ele vai armazenar não um valor, mas um endereço de memória. Nesse caso, vamos armazenar o endereço de B, que está aqui. Ou seja, A passa a valer 1004. Pois nesse exemplo, B está alocado na posição 1004 da nossa memória. Quando a gente usa uma variável que é um ponteiro, que guarda o endereço de uma outra variável, dizemos que ela aponta para essa outra variável. No nosso exemplo, A aponta para B. Então, tudo que for feito em B, por exemplo, B tem um valor 10. Isso vai refletir em A, pois A guarda o endereço de memória de B. Bom, a forma geral de declaração de uma variável é sempre o tipo da variável e o nome da variável. Então, nesse exemplo, int x, eu estou declarando uma variável x do tipo inteiro. E declarar um ponteiro é praticamente igual. Eu vou ter o tipo do ponteiro e o nome do ponteiro. Só que antes do nome, eu vou colocar um asterisco na frente. Então, int asterisco x é um ponteiro chamado x do tipo inteiro. Então, a única diferença da variável para um ponteiro, na declaração, claro, é a colocação do asterisco na frente do nome do ponteiro. E nos operadores de ponteiros, temos o e-comercial, que é o endereço. Por exemplo, se temos uma variável a e declaramos e-comercial a gente pega o endereço dela. Já o asterisco, ele pega o valor. Por exemplo, se o nosso a do exemplo anterior fosse um ponteiro, apenas a é o endereço. Já o asterisco a pega o valor que está naquele endereço. Para vocês entenderem melhor, vamos supor que a gente tem a variável count, q, e o ponteiro m. Vamos dizer que m recebe o endereço de count. Como que fica isso na memória? Essa atribuição faz com que m guarde o endereço de count, ou seja, m vai guardar 1000. E vai estar apontando para count. Agora declaramos que count vale 10. Então, o endereço onde está count terá o valor 10 armazenado. E temos que. Se declararmos que Q tem o valor apontado por M, então o M está apontando para count, que possui o valor 10. Então, o valor de Q também será 10. E se nós declarássemos outro ponteiro, o n? E se declarássemos que n é igual a m? O n também receberá 1000, porque ambos são ponteiros. M está guardando um endereço de memória que é 1000.
Então N também irá guardar o endereço de memória, e os dois vão apontar para count. Beleza? Bom, espero que tenha ficado claro o que são ponteiros, e agora vamos partir para a teoria com meu amigo Pedro. Com você, Pedrão. Boa, Edu, mandou muito bem na parte teórica. Agora a parte prática fica comigo. Essa missão é minha. Vamos lá. Eu tenho um exercício aqui para mostrar para vocês o quão dinâmico e poderoso é o ponteiro na sua programação. Vamos lá. Bom, nesse exercício aqui, eu tenho uma função chamada troca, que pretende trocar os valores declarados por você, pelo cliente no main, né? Vamos lá. Aqui eu declaro uma variável temporária, int temp, temp igual a x, x igual a y, y igual a temp. Depois eu apresento esses valores. No principal, no main, eu declaro o valor de A igual a 5, o valor de B igual a 10, apresento os mesmos, chamo a função e apresento os valores após a função. Certo? Bem simples, utilizando o valor como referência aqui, né? Vamos lá, vamos ver o que acontece. Olha lá, o valor de A antes da troca é 5, o de B é 10, como está aqui, né? O valor de X durante a troca, em troca, é igual a 10 e de Y igual a 5, ou seja, a função deu certo, né? Funcionou. Os valores foram trocados, legal. Só que depois da troca, eles permaneceram os mesmos, certo? O que a gente pode usar agora para poder mudar esse panorama aqui, né? Os ponteiros, é claro. Vou fazer algumas mudanças aqui rápidas. Colocar os ponteiros. Legal. Apresentar os ponteiros também. Legal, fiz as mudanças aqui, coloquei ao invés da variável o ponteiro. E aqui, quando chama a função, ao invés de utilizar a variável, nós vamos utilizar o endereço da variável. Legal, tudo certinho. Vamos ver o que acontece? Legal. Aqui o valor de A e de B antes da troca. O valor de X na troca é 10. O valor de Y após a troca, durante a troca, perdão, é 5. Ou seja, a função deu certo. Mas agora, quando você chama novamente os valores, você percebe que eles foram trocados. Legal, o que isso significa? Uma das coisas mais legais do ponteiro é que ele permite que você mude o valor de uma variável de forma indireta, né? E isso aconteceu nesse momento aqui. Olha que bacana. Ele mudou o valor que estava lá no A e no B. Agora passa a ser, o A passa a ser 10 e o B passa a ser 5. Muito simples, prático. Essa era a nossa intenção, tornar o conteúdo de ponteiros mais simples. Legal? Vou ficando por aqui. Obrigado. Até a próxima.